Fala pessoal, chegamos ao último capítulo do nosso livro Homens Ousados. Foi uma alegria poder ler com vocês todos esses capítulos. Eu agradeço cada um que se dedicou, que tirou um tempinho, e convido você a continuar acompanhando a Academia de Homens. Eu já tenho um livro para falar com vocês, para abordar o tema. Também quero pedir que você que está chegando aqui nesse dia se inscreva, curta esse vídeo, ajude para que o canal chegue o mais longe possível. Vai ser uma alegria estar caminhando com você, estar evoluindo como um homem, como pessoa, para que cada dia a gente possa dar um passo juntos, para que a gente chegue num nível melhor, para que nós possamos ser homens ousados, homens que cuidam da sua casa, homens que deixam um legado, homens que fazem, que agem com coragem em sua casa, em sua família, na sua cidade. E quero então compartilhar com vocês esse último capítulo desse livro muito abençoado. E o capítulo 9, ele fala que homens ousados aceitam o desafio. Ele nos diz para que haja como um homem de coragem. O início desse capítulo, ele vai nos citar uma palavra que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 16, no versículo 13, que diz assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Paul Cole escreve aqui para nós sermos vigilantes, não nos deixarmos influenciar durante o caminho e nós nos perdermos nele, mas ficarmos sempre alerta. Ficarmos sempre vigilantes quando algumas coisas acontecerem na nossa vida e a gente precisar ir para a linha de frente, nós termos coragem para bater de frente com o problema e não aceitar o problema, deixar esse problema até mesmo engolir a nossa vida, mas nós enfrentarmos ele, nós estarmos alerta, sempre alerta, para todos os problemas que podem vir na nossa vida. E ele vai falar também aqui uma coisa muito legal sobre como funciona a rota de um foguete. É uma operação que exige tanto de pessoas brilhantes, pessoas capacitadas, pessoas que trabalharam, que estudaram para aquilo ali muito tempo. E o foguete, depois de lançado, apenas 3% do tempo ele vai ficar nessa rota. Os outros 97%, a rota é ajustada pelas pessoas, pelas mentes brilhantes por trás desse foguete, ou seja, os que estão pilotando ou os que estão no comando lá de navegação. E isso para nós instiga a nós não desistirmos. Sempre que nós estivermos saindo da nossa rota, daquele caminho proposto, o propósito que nós traçamos, nós possamos estar vigilantes para que a gente volte para essa rota e a gente não desvie dela, porque depois pode ser que a gente não consiga entrar ou nessa rota, ou melhor, vai ser muito mais difícil voltar do que nós ajustarmos, nós não sairmos dela. Nós devemos permanecer firmes nessa rota, nós devemos ser persistentes, nunca desistirmos e nem retrocedermos, permanecermos focados, permanecermos comprometidos, determinados e persistentes no caminho que nos fora proposto, no caminho que nós escolhemos para a nossa vida. Mais adiante, ele vai abrir um parêntese sobre homens ousados e a pornografia. Ele quer falar para nós aceitarmos o desafio de enfrentarmos esse inimigo dos homens, que é a pornografia. E ele diz que a imagem de Deus não é aquela que está nas imagens de pornografia. Não é isso que Deus preparou para nós. E também a gente luta muito contra isso. Eu posso falar por mim que já tive muita luta contra a pornografia. Eu vivi muito tempo escravo disso. Ao assistir pornografia, nós produzimos enzimas e substâncias de satisfação para nós, as quais se comparam com
com drogas, isso prejudica muito o homem, isso tira a gente fora da realidade. E é depois que nós entramos nesse mundo e nós saímos, a batalha continua muito forte na nossa mente, para que a gente não volte. E se você é homem que está me assistindo aí, lute contra isso, lute. Deus te fez para que você contemple a imagem dele, para que você ande nos caminhos dele e não se deixe desviar para essas rotas alternativas que vão te dar um prazer momentâneo, mas lá na frente vai te trazer um prejuízo enorme na tua vida, na vida da tua família, na vida das tuas filhas, dos teus filhos. Imagina quão triste eles vão ficar de saber que você é escravo. Se você está batalhando contra a pornografia, continue, pense na sua família. Não deixe entrar nessa escravidão. Na palavra e no texto ele cita aqui que Jesus disse: nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu todos esses problemas. Jesus veio para nos mostrar que nós devemos ser homens íntegros, que nós devemos ser homens que se posicionam, que não se deixam levar pelos poderes desse mundo, e depois de todas essas privações que nós vamos ter para andar no caminho certo, a recompensa vai ser muito maior, o poder de Deus sobre as nossas vidas vai ser muito maior quando nós ficarmos alertas, vigilantes e resistirmos a todas essas tentações que querem tirar a gente da rota certa. Mais adiante ele conta a história do cego Bartimeu, que está lá na Bíblia, você pode ler nos Evangelhos, não sei qual que era, não. Esse cego, ele ficava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ele não tinha como trabalhar, ele não tinha como ter uma casa, e ele ficava lá pedindo esmolas. Usava uma capa, que era a capa que os que eram mendigos usavam para sinalizar que eles eram incapazes, que eles não tinham como buscar o sustento deles, que eles dependiam das doações das pessoas. E esse homem estava lá sentado enquanto uma multidão caminhava. Jesus ia à frente, essa multidão caminhava atrás de Jesus para ver os milagres, para alcançar os seus milagres, para escutar os ensinamentos de Jesus. E esse homem estava sentado lá sem perspectiva de vida, até que ele escuta, ele percebe que o Messias está passando por ali. Até que ele percebe que não é uma pessoa comum que está passando por ali, mas é aquele que pode trazer a vida de novo para ele, que é aquele que pode restaurar a visão dele, restaurar o coração dele. E esse homem, então, ele usa de muita ousadia. Ele ousa, ele é firme, ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando ele diz Jesus, filho de Davi, ele está reconhecendo que é o Messias, que é Yeshua que está passando ali, que é aquele que foi prometido para o povo dele para a redenção. E ele grita mais uma vez e todo mundo diz: fique quieto, não faça nada, você pode, você não tem a capacidade. Mas ele se mantém determinado, ele se mantém focado no propósito que ele tinha. E ele grita novamente, até que Jesus percebe que aquele homem estava gritando, estava clamando, ansiava por Jesus. Ele desejava estar na presença de Jesus. Jesus vai lá e manda buscar. A primeira coisa que esse cego faz é tirar aquela capa, porque naquele momento ele já sabia que aquela capa não pertencia mais para ele, que a partir daquele momento que Jesus chamou ele, ele iria mudar de vida, que ele não ia voltar para a sarjeta, que ele não iria voltar para aquele lugar de miséria, de opressão, de depressão, mas a partir de Jesus ter chamado ele, iria para uma nova vida. Ele se levanta daquele canto com a esperança de uma nova vida. E vai até Jesus e Jesus pergunta para ele: o que é que queres que eu te faça? E ele
pede só uma coisa: dê-me a mim e a minha visão. E Jesus percebe que aquele homem estava focado, que aquele homem estava determinado a ter a sua visão e tinha fé que Jesus poderia curar ele. Ele não pede aquilo ali como, se o Senhor puder, o Senhor me cura. Não, ele diz: devolve a minha visão. Ele tem certeza que Jesus pode. Paul Cole cita aqui no finalzinho uma frase muito linda que diz: Jesus conhece o som de um homem ousado invocando o seu nome com a voz de fé. E esse capítulo está bem forte. A promessa de Deus aos homens ousados. Paul cita Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. Porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. E Paul explica para nós aqui esse versículo como uma aliança que Deus tem com nós homens. Nosso Deus não é um Deus de contratos, não é um Deus sem palavras, mas Ele é um Deus de aliança, e a aliança ela é inquebrável. E Ele diz que os judeus usavam 3 palavras para confirmar uma aliança, que era não, nunca e jamais. E essas palavras são descritas aqui pela tradução da Almeida Revista e Atualizada. Algumas versões não vão trazer, mas essa é uma versão bem fiel ao texto original, e ela vai dizer: de maneira alguma te deixarei, nunca e jamais te abandonarei. E é isso que Deus tem para nós. Ele nunca vai nos deixar, Ele nunca vai nos abandonar. E depois dessas palavras, o autor de Hebreus, ele vai falar confiantemente, e ele sabe que agora, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei, ele pode ser ousado e falar que o Senhor é meu auxílio. Não vou ter medo, eu não vou ter medo de corrigir a minha rota, eu não vou ter medo de continuar o meu caminho. E ele continua: diga isso em voz alta, grite a plenos pulmões a declaração de um guerreiro: o Senhor é meu auxílio, eu não vou desistir, nem deixar para lá, nem reduzir a velocidade, não vou ficar desorientado, não vou ser ignorado quando eu tentar e for criticado, quando eu fracassar, confiantemente não. E é isso que esse versículo quer dizer para nós. Não vamos parar, vamos avançar, não vamos retroceder, porque nós sabemos que Deus nunca vai nos abandonar. Deus nunca vai deixar de lado. Se você não entregou os teus caminhos ainda ao Senhor, aproveite, pare esse vídeo, pause ele, fale com Deus e diga: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, clame: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Clame com fé, com ousadia, que Ele vai te escutar. Ele vai ser o teu auxílio para você continuar a sua caminhada. E para finalizar o livro, ele vai contar uma história muito emocionante de uma última conversa que ele teve com o pai dele, o Ed Cole. Eu me emociono muito porque o Ed é o idealizador do projeto do Homem ao Máximo, que é ofertado aqui no Brasil pela Universidade da Família, lá em Pompeia, mas esse curso ele é distribuído pelo Brasil. Algumas igrejas têm, e você pode estar consultando aí, se você participa de alguma, se eles têm esse curso. E foi um curso que mudou minha vida, foi o curso que me tirou do buraco onde eu estava, e eu não atribuo só ao curso, mas sim ao conteúdo, à palavra que tem, ao Jesus que está ali dentro, a maneira que a gente aprende como ser o sacerdote do nosso lar, como cuidarmos da nossa família, como a gente deve se portar como um homem, como a gente deve se portar como um filho também. Fala até sobre os nossos pais. É um curso muito interessante. Está aqui, ali você pode ver lá na minha mesa lá. Ele é o livro de cabeceira. Eu aprendi muito e quero agradecer à Universidade da Família por ter proporcionado isso, e principalmente a IAD Jari, que foi onde eu fiz o meu curso, onde tive como professor
o Leonel Moreira, um homem de Deus que, olha, dá saudade só de falar, dá vontade de fazer de novo. É muito legal, eu instigo você a participar dele. E ele vai contar a última conversa que ele teve com o pai dele. Ele lembra de quando era criança, que sentia o rosto do pai dele quando se abraçavam, que sentia a barba do pai dele no rosto dele. Paul conta que ele estava num momento de grandes acontecimentos na vida, como implementação de igrejas, trabalhos com a mídia. Ele andava muito ocupado. E nessa última conversa, o pai dele fala para ele: e aí, você vai dar continuidade? E ele responde de uma maneira assim super especial: Pai, aquilo que você começou está no coração de grandes homens de todo mundo. Não pode ser detido, está no meu coração e no coração dos seus netos. Nunca desistiremos. Não se preocupe, ele será ainda maior e mais forte, e isso vai acontecer. Solta a mão do pai dele, o pai dele diz: que bom. Só essas duas palavras. Mas é isso aí, é esse projeto que esse homem dedicou a vida dele inteira para acontecer. Ele tomou proporções, corações de grandes homens, e ele se tornou maior, muito maior até que o Ed poderia imaginar. O Paul, com certeza, deu essa continuidade, e depois ele lembra do que Ed falava para ele quando ele era mais jovem. Não deixe que os outros criem o seu mundo por você. Se você deixar, eles sempre o farão muito pequeno. Paul também vai falar que um dos segredos para os homens crescerem é eles andarem juntos, é eles aprenderem a ser vulneráveis, é nós deixarmos o nosso orgulho de lado, é nós pedirmos ajuda, sermos ousados de uma maneira de nós nos colocarmos abaixo de outras pessoas. É nós sermos humildes, colocando outras pessoas à frente da gente. Não achar que nós somos sempre o primeiro, que nós somos a estrela, que nós somos quem deve ser venerado, quem deve passar bem somos nós. Mas não é isso, não é isso. Nós devemos ser ousados, nós devemos ser fortes, mas não para que a gente apareça, que a gente fale mais alto, que quando a gente tiver uma conversa a gente assuma a frente e fale mais alto que outra pessoa. Mas não, é nós sermos ousados para aprender a ouvir, para nós sermos humildes, para que a gente aplique aquilo que a gente tem aprendido e não seja só a nossa verdade, mas sim a verdade da palavra. Ele continua: ainda consigo sentir a barba do meu pai no meu rosto. É possível que você nunca tenha sentido isso com o seu pai, mas mesmo assim pode ficar ao meu lado e ser meu irmão. E Paul fala isso para nos dizer que nós vamos crescer juntos quando nós estivermos tão perto que nós possamos escutar a respiração um do outro. É dessa maneira que é unidos, homens juntos, não deixando brechas nas suas vidas, lutando com força, lutando com autoridade, tendo um comportamento de obediência aos princípios do Senhor, de obediência aos princípios da palavra. É nós cuidarmos da nossa família, sermos ousados e nós irmos na frente em todos os problemas, nós nos colocarmos à frente deles, não deixar que as nossas esposas vão à frente batalhar, mas nós sermos o escudo delas. É nós sermos o escudo dos nossos filhos, não deixar que as flechas do inimigo sejam lançadas sobre a vida deles, mas que a gente se coloque na frente e nem mesmo que a gente seja atingido. É disposto a morrer, a dar vida pela nossa família, pelos nossos amigos, como diz a palavra. É disposto a viver também por eles e não ficarmos só em casa vendo a nossa vida passar, mas é nós andarmos, é nós vivermos com intensidade, com foco, determinação, com ousadia, arriscando todos os dias fazer diferente como nós fazíamos antigamente da forma errada. Termina assim: fique comigo no último desafio de Ed Cole. Você vai continuar?
E eu lhe faço a mesma pergunta à medida que você chega ao fim e fecha esse livro. Você vai continuar? Diga que sim. Seu irmão, amigo e aliado Paul. E eu te pergunto, você vai continuar? Você vai continuar depois de ver esse vídeo, depois de acompanhar todo esse livro, fazendo as coisas, tendo os mesmos erros, sendo fraco, deixando que o mundo carregue você, deixando que a vida te leve para onde ela for, mas você tem o poder de tomar uma decisão. E isso é só você que pode fazer. É você decidir ajustar a tua rota. Não deixar que você seja levado e vá para outro caminho, que você vá parar em outro lugar. Mas seja ousado, arrisque. Homens ousados, eles sabem que a decisão está nas suas mãos. E eu te pergunto, você vai continuar? Continue acompanhando a Academia de Homens. E nós não vamos parar por aqui. Isso aqui é só o começo. E eu quero dizer para você que eu sou muito grato pela tua vida, por você estar aí do outro lado, e te digo, não desista, siga firme, siga com foco, com determinação e acompanhando a Academia de Homens. Um abraço e até a próxima.